Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os métodos de conservação de alimentos. O que são esses métodos de conservação de alimentos? Vocês lembram que nós falamos na aula anterior que os alimentos eles podem sofrer diversos tipos de alterações? Essas alterações, quando são positivas, benéficas ao alimento, tudo bem. Mas se elas vão deteriorar o alimento, estragar, fazer com que esse alimento perca qualidade, tenha diminuição de valor nutricional, ou seja, alterações prejudiciais, a gente precisa fazer com que essas alterações sejam ou inibidas ou pelo menos reduzidas, tá certo? E aí, esses métodos de conservação de alimentos, eles são nada mais, nada menos do que pequenos processos, do que alguns métodos, alguns procedimentos que visam eliminar ou reduzir esses fatores de deterioração que atingem o nosso alimento. Para quê? Para que ele tenha uma maior vida útil, né, um maior shelf life e mantenha durante toda essa vida útil dele as suas características sensoriais e os seus valores nutritivos. Não adianta nada um alimento que não alimente, né, ou que não seja sensorialmente agradável, tá certo? E aí, nós temos à disposição diversos métodos de conservação de alimentos. Cabe a nós conhecermos a nossa matéria-prima e ver qual é o método que vai promover a melhor garantia de qualidade, que vai fazer com que aquele alimento atinja o shelf life que é desejado e mantenha ao máximo as suas características próximas do alimento original, ou se for um alimento processado, próximo daquelas características desejadas para aquele tipo de alimento, tá certo? E aí, para isso, nós precisamos focar em três grandes fatores principais de alteração dos alimentos, que são o crescimento de micro-organismos, as alterações provocadas pelas reações enzimáticas e as alterações provocadas pelas reações não enzimáticas, tá certo? E quais seriam então esses métodos de conservação? Seriam o calor, né? Controle ou redução de umidade, frio, fermentação, irradiação e atmosfera modificada, tá certo? Nós vamos falar então um pouquinho mais profundamente sobre cada um desses métodos e vocês vão entender como que eles conseguem fazer tudo isso que a gente deseja. E aí, quando a gente fala de usar temperatura para aumentar a vida útil do produto, para conservar mais o meu alimento, a temperatura a gente não pode esquecer que eu posso usar dois extremos. Ou eu posso usar temperaturas elevadas, que vão ter uma determinada ação no meu alimento, ou posso utilizar temperaturas baixas, que vai ter uma outra ação no meu alimento. Agora, nós falaremos sobre a aplicação de calor, ou seja, o uso das temperaturas elevadas na conservação do alimento. Quais são os objetivos da aplicação do calor? Eu vou eliminar aqueles micro-organismos que promovem as alterações prejudiciais no meu alimento, ou se eu não conseguir eliminá-los, eu posso provocar neles uma situação onde eles vão retardar as alterações que são indesejáveis, né? Elas vão acontecer mais lentamente. E a gente consegue também, com o calor, promover a inativação de algumas enzimas, que também é uma forma de deterioração de alimentos que a gente quer que não aconteça. Quando a gente fala de aplicação de calor, eu preciso verificar qual é a temperatura que eu vou utilizar, né? Quando a gente fala em calor, a gente tem um binômio muito importante, que é o
tempo-temperatura. Então, eu preciso avaliar a temperatura de exposição desse meu alimento, eu preciso avaliar o tempo de exposição desse meu alimento e as características do meu produto. Como é o meu produto? O que eu preciso preservar no meu produto? Até onde eu posso ir com o tempo e a temperatura? Outra coisa, esse binômio tempo e temperatura, eles são inversamente proporcionais. O que quer dizer isso? Quando um é grande, o outro pode ser pequeno. E quando esse um é pequeno, o outro precisa ser grande, tá certo? Inversamente proporcionais. E falando de calor, nós temos 4 métodos principais: branqueamento, pasteurização, a esterilização e a apertização. Ok? Falaremos então sobre esses métodos individualmente.